Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, começando as gravações dos episódios inéditos para 2025. E quem estreia essa nova temporada com a gente é a vereadora Letícia Delgado, do PT, para falar de segurança e direito à cidade. Professora, advogada e doutora em segurança pública, Letícia foi secretária de Segurança Urbana e Cidadania no primeiro governo da prefeita Margarida Salomão. E completando aqui a nossa mesa, enriquecendo ainda mais a conversa, o professor do Departamento de Geociências da UFJF, também pesquisador, que é o Wagner Batella. Doutor em Geografia, o Wagner também se dedica à pesquisa, atuando principalmente nos temas cidades médias, análise regional, espaço e criminalidade, sistemas de informações geográficas e cartografia. Tá na hora então da gente pegar aquele cafezinho para ficar atento aqui enquanto a gente conversa de política no município. O direito à cidade e à segurança estão previstos na Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Está previsto também na Constituição de 1988. As leis desempenham um papel fundamental na tentativa de proteção dos direitos individuais e coletivos. Os textos normativos, eles existem, mas na prática, como estamos? Letícia, seja muito bem-vinda, estreando aqui no Café com Política, sua estreia e nossa estreia do programa em 2025. Wagner também, seja muito bem-vindo para enriquecer aqui ainda mais nosso bate-papo. Então, vamos começar por essa pergunta, assim, na prática. Como estamos, né? Letícia, que acabou de vir aí dessa experiência na Secretaria de Segurança Urbana. Podemos começar por essa pergunta? Podemos sim, claro. Primeiro eu quero agradecer muito, né, Judite, pelo convite, pela abertura de espaço para que a gente possa fazer uma discussão, que é uma discussão super importante, né, para a cidade. Eu acho que não é só para a cidade, a gente discutir segurança pública, a importância das cidades, eu acho que é também algo que a gente tem que fazer nos estados, no país como um todo, e envolver também, né, a população nesse debate. E quero também, né, agradecer a audiência, aos ouvintes, telespectadores da TV Câmara, e eu acho que a gente está diante de um desafio, né? Porque, regra geral, quando a gente pensa em segurança pública, o direito à segurança, e é muito legal a gente pensar que a segurança, ela é um direito. Eu preciso de estar em segurança, inclusive para que eu possa exercer outros direitos. Para ir à escola, você quer que seu filho esteja em segurança? Para você ir à UBS, você tem que estar em segurança, enfim. Então, para que a gente possa pensar no direito à segurança com toda a sua potencialidade, eu preciso de pensar também no papel das cidades, né? E o quanto que essas duas temáticas então estão interligadas. E aí eu acho que aí vem justamente o desafio, é a gente começar a pensar qual que é o papel das cidades na segurança pública e o que de fato o município pode fazer na segurança pública. E eu acho que aqui em Juiz de Fora, né, a gente vem tentando compreender esse desafio há um certo tempo, inclusive em parceria com a Câmara. Eu acho que Juiz de Fora tem um plano municipal de segurança urbana e cidadania, que é uma lei, a Lei 14.242 de 2021, que foi uma lei que começou com um processo, né, de participação da sociedade civil junto com o poder público, acabou que veio uma mensagem do Executivo, a Câmara aprovou essa lei justamente para que a gente pudesse pensar o que o município pode fazer na segurança pública para que de fato as pessoas se sintam mais seguras na cidade. E eu acho legal a gente pensar, né, justamente que o que a gente conseguiu fazer em Juiz de Fora foi um debate muito intersetorial, envolvendo vários atores, inclusive a universidade, que aí vem o Wagner também, né, com Sim. todo o conhecimento que ele tem a respeito de temáticas que são importantes, principalmente para a construção também de um observatório municipal de segurança, para que a gente fizesse a análise dos dados de violência e criminalidade. E eu acho muito legal a gente colocar aqui para os nossos ouvintes que Juiz de Fora, de 2021 para 2024, teve uma redução significativa de violência e criminalidade, apontada não só pelo Observatório, que é um órgão municipal, mas apontada também pelas forças de segurança, né, pelos órgãos oficiais do Estado. Então, se a gente pegar, por exemplo, crimes violentos, o Juiz de Fora teve uma redução de 44% dos crimes violentos, uma redução até superior a
as cidades, né, do mesmo porte que Juiz de Fora. Eu acho que a gente pode falar isso mais à frente, mas eu acho que isso também é uma conjugação, é o resultado de uma conjugação de esforços, né, que vai desde o momento de você trabalhar com a ocupação das ruas, ou a possibilidade de você ter mecanismos de tecnologia, inteligência na segurança pública, fazer um diálogo um pouco mais intenso com a sociedade para entender quais são as expectativas, né? Então, acho que inicialmente é isso. Acho que é importante a gente frisar também para quem assiste, né, que a segurança não é um papel do município, né, e sim do Estado. O município entra aí sim, temos a Guarda Municipal, né, temos agentes de trânsito, temos a Secretaria de Segurança, mas como um agregador de força, né, o município entra para somar, mas não com essa... Como que eu posso colocar, Letícia? Essa responsabilidade, né? Esse fim principal de garantir a segurança. Por isso que é interessante a gente falar dessa relação do direito com a cidade, né? A gente volta. Vamos para o Wagner um pouquinho, trazer ele para o nosso debate. Bem. Wagner, eu vi também que esteve no Conselho Municipal, né, de Segurança... Conselho Municipal de Segurança Pública. Urbana e Cidadania. Urbana e Cidadania, tá? Segurança Urbana e Cidadania. Até agora, em 2024, isso, né, Wagner? E as discussões dentro do Conselho, as observações, né, pelos conselheiros da cidade, elas dá para associar até, de certa forma, com as pesquisas que vêm sendo feitas nesse campo aí da segurança e cidades? Tudo bem, boa tarde, Judite, obrigado pelo convite, Letícia, uma amiga querida, e parabéns pelo mandato na Câmara também. Bem, eu sou geógrafo, né? Então, minha discussão é sempre a perspectiva do espaço, né? E talvez nunca antes a temática da segurança pública ganhou tanta notoriedade numa eleição como essa última que nós tivemos, né? E eu acho que a Letícia foi muito feliz em destacar o papel do município, como você bem lembrou. Não é exclusividade do município, mas ela atua também na temática de segurança. Sim. E talvez não, com certeza, não exclusivamente focando na repressão, mas mostrando que a cidade, que é o local onde a prefeitura, sobretudo, administra e a Câmara fiscaliza e acompanha, né? Ela é multifacetada. Logo, pensar também uma temática tão importante quanto essa, da segurança pública, do enfrentamento à violência, dos crimes, né? Envolve você pensar o direito à cidade, o transporte, a moradia, os debates de gênero, a educação, a ocupação dos espaços públicos, para mostrar como que a temática de segurança é importante e ela demanda que nós possamos articular diversas frentes para pensar em torno disso, né? Não exclusivamente repressão. Exatamente. Letícia, a gente começou aí há 4 anos atrás, né, ouvindo muito falar do Boniteza, né, que nada mais é do que esse cuidado com a cidade, né, com o espaço urbano. Cuidado com um poste que fica mais bonito, se pintado, é uma capina. Isso também influencia diretamente na segurança, assim, é a minha visão. Correto. Porque se você tem, por exemplo, um terreno com muito mato, esse terreno está convidativo para algum tipo de crime, digamos assim, né? Quando você tem aquilo limpo, quando você tem uma rua escura que passa a ser iluminada, a coisa muda, o cenário muda, né? Eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que boniteza também é segurança, né? E aí eu acho que a gente conseguir explicar isso para as pessoas. Eu acho que o desafio é fazer com que as pessoas também falem sobre segurança e muito bem, como o Wagner falou, não só pelo viés da repressão, porque a nossa Constituição, quando ela fala do direito à segurança pública, né, ela fala que a segurança pública ela é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E aí ela vai trazendo no artigo 144 o que seria de competência da União, dos Estados e dos municípios. E aos Estados, de fato, ficou uma competência mais centralizada em ser, na verdade, o responsável pelas polícias militar e polícia civil, né? Então a gente geralmente olha a segurança como tradicionalmente a gente olha a segurança muito pelo viés das polícias, é como se segurança pública fosse coisa de polícia. Exato. Mas não exclusivamente de polícia. Né? A gente ainda tem uma dificuldade de pensar a segurança pública através de outras vertentes e outros atores. Então, assim, eu sempre digo, eu falo assim, não existe uma política de segurança mais eficaz pelo viés preventivo e pelo viés de circulação na cidade do que a iluminação. Tá certo? Porque um local iluminado, ele é um local mais seguro em todos os sentidos. Um local ocupado, ele é um local mais seguro em todos os sentidos, né? Essa questão que você trouxe muito bem colocada, olha, quando eu falo assim, eu tenho um lote
que ele está mal capinado e que alguém pode se esconder lá dentro. Então, são ações de zeladoria urbana que, regra geral, as pessoas não assimilam a segurança, mas que são ações que o município pode e deve fazer e que vão impactar na segurança. O nosso desafio, enquanto gestor, vereador, é fazer com que isso seja articulado, sabe? É fazer com que, por exemplo, as instituições policiais, a Guarda Municipal, o município, o Estado, entendam que a articulação entre todas essas ações, desde a repressão, desde a prevenção, desde a zeladoria, desde, por exemplo, da colocação de câmeras, desde o momento em que você, por exemplo, tem ações voltadas para a segurança escolar também, isso tem que ser articulado para que a gente consiga otimizar o resultado. Sim. E aí vai um pouco na história do Conselho, né? A ideia do Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania é ser um órgão participativo, mas que também explique para a população a importância desse diálogo intersetorial e interfederativo entre as ações de segurança. Sim, muito importante os conselhos, de fato. Agora, Wagner, como que a gente faz, dentro da sua formação, da sua pesquisa, não sei, acho que daria para você responder isso, como que a gente faz para atrair a população, né, para movimentar os espaços públicos, para passar a frequentar lugares que não são até então frequentados, né? Eu digo do ponto de vista, assim, ambiental geográfico, se é que eu posso falar dessa forma. Aí entra a conversa sobre a cidade, né? E talvez assim, nós estamos discutindo aqui a atuação dos poderes públicos. E o município é aquele que atua mais diretamente sobre a cidade, mais próximo do cidadão, digamos assim. Uhum. E uma maneira de a gente enfrentar as dificuldades de apropriação dos espaços públicos é enfrentar uma dimensão que a gente pouco trabalha, às vezes, nos estudos sobre violência, que é a insegurança urbana. Uhum. Então, veja bem, se você trabalha com dados, é importante, a gente vai desenvolver isso, imagino, da conversa aqui, né, por meio do observatório e outras frentes mais que a gente tem feito, mas a insegurança é um tanto quanto subjetiva. A pessoa, a partir da experiência de vida, do lugar onde ela mora, do poder aquisitivo, do corte de gênero, de raça, etc., ela experimenta a cidade de maneiras distintas. Então, acho importante a atuação dessa esfera, que é o poder público municipal, que atua mais próximo do cidadão, mais diretamente sobre a cidade, é entender onde estão esses lugares, quais são os elementos que contribuem para o aumento da insegurança e tentar enfrentar isso. O embelezamento é um deles? É um deles. Mas garantir acesso de mobilidade é outro exemplo, importantíssimo. As pessoas... Juiz de Fora tem uma particularidade, né? Ela é uma cidade muito monocêntrica. Ela tem um centro muito forte, muito pujante. E às vezes o centro, ao longo do dia, é muito ocupado por funções de comércio e esvaziado à noite, quando é lugar do lazer, dos encontros, etc. Então, mobilidade, iluminação, limpeza, são dimensões importantes para que a gente pense alternativas para enfrentar essa insegurança urbana, essa dificuldade que alguns sujeitos têm de se apropriarem dos espaços públicos da cidade. Né? São todas ideias muito boas, né, Letícia? E que a gente vê que estão sendo ou começaram a ser colocadas em prática e que vem dando resultado, como você falou aí, dos números. Agora, isso não ameniza as diferenças sociais, né? A gente pode trazer as pessoas para circularem mais, para terem menos receio, né, de alguns espaços, para frequentarem mais os espaços de lazer que são oferecidos de forma gratuita, atividades culturais oferecidas de forma gratuita, que às vezes a pessoa não vai porque tenho medo ao voltar para casa, não tem ônibus em tal horário, né? Mas eu queria falar dessa desigualdade social e principalmente da questão das gangues aqui em Juiz de Fora. Isso, a gente tem rivalidade, né, entre alguns bairros, tem essas gangues formadas. Isso, como é que foi nos últimos 4 anos? Foi feita alguma ação no sentido de trabalhar isso para mitigar, né, essa situação? Ou o que pode ainda vir a ser feito? Eu acho que a violência ela é um lado muito perverso, né? Porque a violência ela não se distribui igualmente, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, os indicadores nacionais e mesmo municipais de violência, a gente sabe quem morre, a faixa etária de quem morre, a cor de pele de quem morre, a classe social de quem morre, né? Então, assim, a violência, ela tem um destinatário preferencial, que são as pessoas pobres, negras, periféricas,
que sentem, de fato, né, mais a ausência do Estado em todas as políticas públicas e, obviamente, por isso acabam também sendo mais vitimadas pela violência ou, às vezes, né, se tornando atores de violência, né, praticam violência, mas que também tem história, né? Sim. Eu acho que todo mundo aqui que já teve contato com o sistema prisional, com o sistema sistema de justiça criminal, sabe que o autor de um crime hoje, ele teve uma história pretérita também, né? Claro. E que muitas das vezes é uma história de muita ausência. E eu acho que essa realidade que nós temos, né, que em Juiz de Fora, no Brasil, de disputa entre grupos rivais, né, de facções criminosas, ela entra muito nessa situação, né? A gente tem hoje um mercado extremamente rentável, que é o mercado de drogas, que faz com que você tenha disputas territoriais nesse sentido, e a gente viveu em Juiz de Fora, principalmente em 2021, 2022, muitos homicídios por conta disso, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque, embora eu tenha convicção de que a atuação mais repressiva em relação à criminalidade organizada, ela seja de competência das polícias ostensivas, sim, né? Sim. Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, até dependendo da Polícia Federal, isso foi uma realidade que afeta a cidade. Afeta a cidade. Então, por exemplo, escolas querendo fechar porque estão com medo. UBSs que também se sentem seguras para abrir porque a gente teve execução do lado da UBS. Então, assim, a violência, ela quebra a dinâmica da cidade, por isso que é importante a gente pensar dentro dessa perspectiva. E uma das coisas que nós fizemos nesse sentido, né, foi, além de abrir um diálogo franco com as forças de segurança, enquanto eu era secretária, sobre o que estava acontecendo, foi também investir num sistema de vídeo monitoramento integrado. Juiz de Fora era uma cidade onde a tecnologia estava muito escassa para fins de prevenção de violência. Hoje a gente tem mais de 330 câmeras na cidade, câmeras com tecnologia artificial, fazendo a cobertura das entradas e saídas da cidade, disponíveis para as forças de segurança, justamente para que você pudesse mapear quem estava entrando na cidade, inclusive com tecnologia LPR também para a leitura de placa, enfim. Então, isso foi algo que o município, foi um investimento que o município fez, ouvindo as forças de segurança, entendendo que poderia colaborar também através de um investimento mais tecnológico, sabe? E para além disso, tentar criar projetos mais sociais, tá certo? Voltado para essas áreas de mais vulnerabilidade, porque o que nós precisamos, né, enquanto gestores públicos, é também dar oportunidade para que essas crianças e esses jovens não entrem na criminalidade. Então, e aí, sabe, eu acho que esse é um desafio que nós temos, que a gente consiga compreender que o acesso a direitos sociais, né, e aí eu estou dizendo, quando eu falo de escola em tempo integral, quando eu falo de contraturno escolar, quando eu falo de ampliação de projetos sociais de cultura, esporte, lazer para as periferias, eu estou também investindo em segurança, porque eu estou investindo em oportunidades, né? Então, eu acho que esse é um desafio da gente ter um olhar também para essas políticas públicas pelo viés de uma prevenção securitária a médio e longo prazo. Do ponto de vista, assim, da geografia, né, Wagner, a gente sabe que, geograficamente falando, né, determinados pontos da cidade, eles sofrem, inclusive, com a questão climática, com crise climática, muito mais do que outros lugares da cidade, né, que estão mais privilegiados, enfim. Com essa questão da segurança, então, como integrar geograficamente diferentes pontos de uma cidade, né, como Juiz de Fora, que encontra-se muito espalhada, que cresceu muito, né? Muito a Cidade Alta, e temos toda a região norte da cidade, né? Existe, assim, alguma coisa em termos geográficos, né, que possa ser feito. E obviamente, os projetos sociais, esportivos, isso tudo para mim, é o principal, né? A educação, a cultura é um antídoto e tanto para essa questão. Tem uma parte que você citou agora há pouco, que esse provimento de tecnologia, isso ajuda muito a você reprimir, a você entender, a você subsidiar aquele que toma decisão com informações. Mas não é só isso. Fiscalizar. Né? Fiscalização e repressão e subsídio para quem toma decisão. Entender a dinâmica espacial de determinados tipos de crime, onde acontece mais, por que acontece ali.
Mas talvez a chave de discussão para isso nem é essa. Isso é importante, mas não seja nem essa, né? É entrar no tema da nossa conversa de hoje, que é o direito à cidade. Você foi muito feliz quando você falava, eu entendo que a cidade, ela é, o termo que você usou, ela é fragmentada. Ela é desigual. A gente tem várias cidades dentro de Juiz de Fora. Exatamente. Num dado momento da história da humanidade, quando alguém decidiu que morar junto na cidade e seria bom para todos, né? Nós teríamos vantagens de morar juntos, e aí começaram a surgir as cidades. Tem vantagens? Com certeza, mas há problemas também. E a ideia do direito à cidade, que remete aos anos 60, um filósofo francês chamado Henri Lefebvre, que iniciou essa discussão, e a gente usa muito nos estudos geográficos, né? É pensar que essas vantagens que a cidade oferece, por morarmos juntos, de trocas, de interações, de encontros, né? De realizar a política, deveria ser para todos. Então é papel daqueles que administram a cidade prover o efetivo direito à cidade, que passa não apenas por deslocar de um lugar para outro, mas passa a ter uma condição digna de experimentar os bons frutos que a vida coletiva nos oferece. Então, a chave para pensar o papel da cidade em tudo isso, os espaços, você preferir, porque eu discuto na perspectiva do espaço urbano, mas há pessoas que pensam também a violência no meio rural, Sim, que é outra dinâmica, que tem que estar atenta também, porque está mais distante de onde estão esses serviços, né? Mas pensar o direito à cidade iria nessa linha, de pensar a integração de serviços que favoreçam as virtudes, as vantagens que é morar de maneira aglomerada. E isso envolve, como falei anteriormente, né? Frentes de educação, frentes de moradia, frentes de circulação, frentes de garantia de direitos básicos, né? Então a cidade é a chave de leitura para o problema, mas também para o enfrentamento dessa situação. É um desafio tanto, né? Agora, Letícia, eu queria te perguntar, assim, quando a gente vê aí essa possibilidade dos parklets, né, que a gente vê pela cidade, muita gente reclama de falta de vaga nas ruas, mas a gente tem ali espaços que vão ficando mais convidativos, né? A gente vê as praças cervejeiras pela cidade, também, por exemplo, praças que não estavam sendo frequentadas ou que tinham pouca frequência, que agora ficam, né? Feiras livres que também ajudam a população se integrar ali em determinados espaços. Mais coisas nesse sentido podem ser feitas, e eu digo até assim de intervenções arquitetônicas também, que propiciem cada vez mais esse direito à cidade. Eu acho que são pistas muito importantes que você está trazendo, assim, no sentido de que, quando a gente pensa na forma de ocupação do espaço público, isso pode impactar ou não, né, na sensação de segurança e até nos indicadores. Mas antes, pegando um pouco a fala do Wagner, que eu achei sensacional, né, eu sempre digo assim que Juiz de Fora é uma grande cidade. Sim. E aí eu falo, mais grande para quem? E aí eu me lembro de um caso que eu gosto muito de contar, que a gente estava fazendo um projeto na Escola Jovita, no Parque das Águas. E lá é uma escola que reconhecidamente, né, de pessoas muito carentes, crianças muito carentes, muito pobres, enfim. E a gente levou as crianças para conhecerem o Parque Municipal. Todas as crianças para conhecer o Parque Municipal. E aí, quando a gente estava no ônibus levando as crianças, uma menininha de mais ou menos uns 9, 10 anos colocou a mão na cabeça e falou assim: tia, mas a gente está em Juiz de Fora ainda? Isso aqui ainda é Juiz de Fora? E aquilo mexeu muito comigo, né? Porque eu falei, olha, como é que a desigualdade social não limita geograficamente os nossos sonhos também, né? Então, assim, a cidade para ela é a cidade possível, que é a cidade que está circunscrita ali na escola, no terreno onde eles jogam bola, né, na casa dela, e ela, então, assim, micro-universo, exatamente, né? Eu acho que ela é um grande exemplo para a gente discutir o direito à cidade, o quanto que a cidade de Juiz de Fora está conseguindo garantir a essa menina o direito de ser cidadã e conhecer a potencialidade de Juiz de Fora, né? Então, eu acho que, assim, o desafio que a gente tem também é como que a gente garante a essas crianças, a esses adolescentes, o direito de serem, né, cidadãos e cidadãs de Juiz de Fora dentro da plenitude que a cidade é. Sim. E eu acho que esse é um processo da gente reconhecer também que a gente tem que investir nas periferias, a gente tem que investir em políticas, por exemplo, que garantam ao menino a possibilidade dele vir a um cinema no centro, né? Dele frequentar, por exemplo, um bloco de carnaval que está no centro da cidade.
E aí, né, eu acho que aí... E poder voltar para casa em segurança, exatamente, né, no que é a horário democratização do acesso à cidade, que eu acho que é super importante quando a gente pensa, por exemplo, no Domingão do Busão, né? Então, pô, domingo você vai porque é a forma que você tem de chegar no museu, de você ir para casa de um amigo, de você ir a uma igreja que você quer conhecer, enfim. Então, acho que essa é a dimensão. E aí eu acho que tem um pouco essa questão, né? No momento em que você coloca outras medidas, que você ocupa as praças públicas, praça cervejeira. Eu tenho uma frase que é o seguinte: o contrário, para mim, de insegurança não é segurança, é convivência. Então, eu preciso para mim, eu sempre falo isso, o contrário de insegurança é convivência. Sim. Eu preciso de ter uma cidade que garanta o direito a conviver. Exato. Agora, é óbvio que a convivência ela tem que ter regras. Né? Obviamente que eu vou colocar um show na praça, o show não pode até 3 horas da manhã, porque tem gente querendo dormir. Então, assim, a gente, eu acho que viver em cidade é também a gente conseguir fazer negociações acerca da extensão dos direitos. Mas eu acho que todas essas ações onde a gente ocupa a cidade de uma forma ordenada e permite que essa ocupação ocorra. E aí eu acho que o nosso desafio também é fazer com que essa cidade seja ocupada por crianças, sabe? A gente tem muito que pensar na primeira infância. Então, eu sou fã de parques. Eu falo tudo ali tem que ter um espacinho para criança, sabe, tal. Então, eu acho que é também um desafio, né? Uma praça cervejeira, cara, mas dá pra gente pensar ali onde própria fica... Universidade Federal, quando você leva uma criança ali naquele mundo, é ali que ela começa a sonhar com aquilo ali, que ela pode, a partir de determinada idade, experienciar essa realidade também, né? Nós tínhamos Isso é experiência interessante. de pessoas que nós recebíamos estudantes, né, na universidade e perguntavam se tinha que pagar para entrar naquele espaço que é público, né? Para entrar no espaço que é público. Né? E eu queria colocar um outro elemento que você chamou a atenção e Letícia desenvolveu bem. Né? Nós estamos pensando aqui em um conjunto de ações públicas que são efetivas. Essa praça cervejeira, para mim, é uma coisa maravilhosa. Porque você gera economia, você dá animação da vida, né? A própria animação da vida, aquele espaço, da segurança, ilumina, etc. Mas tem uma dimensão que é importante pensar. Tinha um programa da Polícia Militar de Minas Gerais que chamava Rede de Vizinhos Protegidos. Sim. Que é para lembrar que também assim, a questão de segurança também é papel do cidadão. Sim. Quando eles se organizam nos bairros, nas ruas, em termos de comunidade, ideia de comunidade que um cuida do outro, você rompe alguns tabus. Por exemplo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E o vizinho está ouvindo, mete sim, é uma questão de violência, entendeu? Sim, concordo. E esse programa da polícia ele era fantástico, ele é fantástico, existe ainda, né? Porque criaram, inclusive, marcas territoriais. As casas eram identificadas com plaquinhas, né? Essa casa pertence à rede de vizinhos protegidos. Então, alguém chega fora de hora, tem um grupo do WhatsApp que avisa, pessoal, minha filha está chegando fora de hora. Alguém pode acompanhar, por gentileza? Sim. Então, há iniciativas, isso já históricas, né? Há pitaços, enfim. Onde a comunidade se organiza para também ser protagonista. Isso não quer dizer que as forças de segurança não têm responsabilidade, tem sim, mas a comunidade atua como ela importante. Que entra aí no que a Letícia falou muito bem da convivência. Isso. Né? As pessoas estão ali convivendo dentro de uma certa harmonia e se ajudando, né? Exatamente. Se integrando de fato. A Letícia falou de criança também, eu queria falar de 2 coisas. A gente tem também nas extremidades da cidade, né, nos pontos periféricos, no sentido de distância, né, extremidades, a gente tem não só, de repente, uma população super desfavorecida, mas a gente tem também uma população super favorecida. E aí eu falo desses condomínios, né, que também são como uma bolha, né? Ali dentro você tem clube, você tem tudo, uns alfavilles da vida, não é só né, esse aí que eu falei, mas será que a gente consegue integrar, né, Letícia? Seria um sonho, não? As crianças de Alphaville que nunca andaram de ônibus na vida, né, com projetos que incentivem isso, né? Ou no mesmo dia de visita num parque X, ter ali crianças de universos diferentes. Eu sei que isso envolve um monte de coisa. Envolve os pais, envolve opiniões diversas, né? É complicado, mas
É uma alternativa, né? Eu acredito que seja de extrema importância também para a questão da segurança. Você também ir rompendo essas barreiras do medo, né? E depois, eu quero que vocês falem sobre isso e lembrando aqui que a gente está gravando o programa pertinho da volta às aulas, né? Semana que vem já recomeça e vai recomeçando a volta às aulas. Falar da questão da segurança também aí em torno das escolas, não só entrada e saída de alunos, mas segurança escolar de forma geral. Né? Assim, uma das temáticas que nós pesquisamos na geografia é a produção do espaço urbano. E a gente tem visto em algumas cidades grandes e também médias, como é o caso de Juiz de Fora, né, esse tipo de crescimento da cidade. A gente chama, às vezes, de novos conteúdos da periferia. Porque antigamente a periferia era marcada exclusivamente pela população de baixa renda. Exato. Hoje em dia, a procura de amenidades naturais, né, mais próximo da natureza, e a pandemia agravou isso, né? Agravou muito isso. Grandes terrenos, maiores espaços. Isso tem, em Juiz de Fora em particular, assim, proliferado condomínios fechados. Tá, interessante, mas qual que é a crítica que a gente faz em relação a isso? Que tipo de cidade que é essa que a gente está promovendo, né? Uma cidade cada vez mais fechada, cada vez mais fragmentada, como você bem lembrou. Muitas vezes ali, a criança que ali vive, pouco tem de contato com o diferente de si. Então, assim, é uma maneira que vai contra essa ideia do direito da cidade. Porque você experimenta a cidade uma coisa circunscrita, privada, onde tem mecanismos de controle, fiscalização, câmera, segurança rígida, etc. Né? Quem mora ali se desloca para a cidade com mais facilidade, porque tem carro. Então, se desloca mais fácil. Agora, aqueles que moram nas periferias mais afastadas, com conteúdo social que a gente vê mais precário, né, esses têm dificuldades de experimentar a cidade como um todo. E acabam ficando afastados de uma série de dimensões que a cidade oferece. Letícia deu uma pista agora há pouco. O ideal seria também levar o serviço a eles. Ou então favorecer que eles pudessem também experimentar mais a cidade. Essa política pública do domingo, os ônibus serem gratuitos, favorece muito isso. Favorece que pelo menos nos domingos as pessoas circulem mais pela cidade. Não é só domingos isso. E feriados, né? Não é e só gratuitos isso. E em determinada quantidade, Exatamente. né? Que as pessoas não ficam, mas vai passar só daqui a 2 horas, não sei o quê. Mas os serviços do dia a dia acontecem em dias úteis. Então, você tirar um documento, consumir alguma coisa, você fica muito limitado a experimentar a cidade na sua totalidade. Né? E a gente vai falando de cidade também, a pessoa experimentar a cidade, é isso que você disse. A gente pensa muito aqui no centro, né? No centro urbano, é onde estão os teatros, onde está cinema, etc. Mas o Parque Alfield, né, por exemplo. Mas isso de levar também, né? A gente tem ali Benfica, Praça Céu, que é um fenômeno, assim, não sei agora quais atividades estão tendo lá neste momento, mas é um projeto de sucesso também, né, Letícia? Eu não digo que precisaria ser uma praça-céu, mas iniciativas desse tipo em outros bairros da cidade, né, que levam ali cultura, não só para crianças e adolescentes, mas para as famílias de forma geral. Né? Mas eu acho que você tocou num ponto que ele é bem instigante, né? Porque, assim, quando a gente fala, por exemplo, né, de famílias que têm condições econômicas, né, mais privilegiadas e acabam, né, tendo uma estrutura de vida um pouco mais fechada em condomínios, aí eu acho que é um pouco a responsabilidade dos pais também de educar para a diversidade, né? Exatamente. Porque quando a gente fala assim, Juiz de Fora é uma grande cidade, mas é uma cidade, cara, como o Brasil, né? Sim. É uma cidade diversa, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, assim, eu não digo nem da importância, de um dever um pouco ético também que você tem de ensinar os seus filhos, assim, olha, a aprenderem a conviver com pessoas, né, com pessoas com deficiência, né, enfim. Então, eu acho que como que você potencializa essa educação para a diversidade, né? E aí a gente coloca assim, quando eu penso, por exemplo, qual é o contato que o meu filho tem com um amiguinho negro, né? E o quanto que essa ausência de contato não potencializa preconceito e racismo, sabe? Então, eu acho que é também importante que eu acho que os pais compreendam isso, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Então, acho que é um desafio muito grande que a gente tem, né? Para que a gente não crie cidades, né? Um desafio também de educação para os adultos, né? Exatamente. Para os pais aí, no caso, né? Já que estamos falando de crianças. Porque tem coisas também que o Estado não consegue fazer. Sim. Né? É um desafio isso, porque nas pesquisas que a gente mostra, quando se consegue entrevistar quem mora nesses espaços, que é difícil acessá-los,
A ideia de você morar no espaço enclausurado é para proibir o acesso. O que mais justifica do porquê morar nesses espaços é a insegurança. Muitos falam que querem morar nesses espaços por conta de segurança. E o que isso produz? Produz o contrário do que você está propondo. Mais segregação. O outro é uma ameaça para mim. O diferente é uma ameaça para mim. O que destoa do meu padrão de vida é uma ameaça para mim. Então, assim, o ideal seria efetivamente que a gente conseguisse conscientizar esses pais para que tipo de jovem, adulto, cidadão, ser humano que a gente está produzindo no futuro, né? Qual vai ser o futuro dessa criança, né? Bom, aí voltando para a questão das escolas, então, né? O que pode ser feito para garantir esse direito à cidade, né? Com essa circulação aí de escola, de entrada e saída de escola, de crianças que às vezes têm medo de ir para a escola, com medo de uma bala perdida, né? Escola e segurança, como é que a gente dialoga isso? Então, eu acho que a gente tem que discutir uma macrotemática que é segurança escolar, né? E aí eu digo assim que isso é super importante, porque muitas das vezes a gente pensa que o problema da violência escolar, ele é externo. Então, é alguém que vai e ataca uma escola, é alguém que vai e invade uma escola, né? Isso aqui, assim, isso em Juiz de Fora não é uma realidade. Se a gente parar para pensar assim, né, violências contra a escola, né, eu te falo assim, enquanto eu fui secretária de segurança, eu não me lembro da gente ter tido violência contra a escola, né? Que é excelente, né? O que é muito bom. É coisa que assim, a gente vê na mídia nacional. Exatamente, né? mas que de fato acaba impactando muito na nossa realidade. Afinal de contas, né, numa sociedade tão globalizada e com essa interação da mídia que a gente acaba sentindo o impacto de coisas que não necessariamente estão acontecendo aqui. Mas isso é importante a gente pensar, porque, primeiro, eu acho que é dever do poder público, e eu estou dizendo nas escolas públicas, que de fato as crianças consigam estudar perto da sua casa, né? Eu acho que isso na verdade isso tem que ser, né, um processo cada vez mais resguardado, porque isso é uma tranquilidade para os pais, isso é uma tranquilidade para a criança, isso vai dando gradativamente autonomia para que a criança, né, saiba o trajeto sozinha, conheça aquelas pessoas que estão perto, né? Enfim, então acho que isso é uma questão super importante, que a gente garanta isso, que já é um direito, que a criança estuda perto de casa, assim, para garantir essa mobilidade. A outra coisa que eu acho, sabe, que eu tenho conversado muito, a gente tem que discutir sobre cultura de paz nas escolas. Porque nós vivemos em uma sociedade muito conflituosa. E o conflito, ele é normal mesmo. Eu tenho opiniões divergentes a respeito do mesmo fato. E acaba... O negócio é lidar com eles. Exatamente. Né? Quando você não tem uma formação para uma cultura respeitosa, para uma cultura de paz, a violência se torna uma forma de solucionar o conflito. E quando a gente pega, por exemplo, grandes ataques em escolas, se você pensar a história dessas pessoas, geralmente elas são alunos da escola que sofreram bullying. Tá certo? Foram, de alguma forma, dentro daquela escola, sofreram bullying, enfim, e acabam somatizando todo aquele tipo de violência que sofreram no ato de violência talvez ainda maior, né? Então, eu acho que uma das grandes políticas de segurança que a gente tem que ter, eu acho que, primeiro, é fortalecer a interação entre pais e escolas. E aí eu digo isso no sentido de fazer um chamado, que eu já fui fazer muita palestra em escola, tá certo, sobre bullying, cultura de paz, escola que você tinha 10 pais, né, na reunião, pouquíssimos. Então, assim, a gente precisa de fortalecer esse diálogo entre escola e a família, enfim. E a gente precisa também de pensar em políticas anti-bullying dentro das escolas, principalmente pensando na questão do racismo e do pertencimento racial, porque grandes conflitos escolares que surgem, eles advêm do racismo. Isso a gente viu muito quando eu era secretária de segurança, e acho que a gente precisa, de fato, de pensar também em medidas mais simples, né? Assim, a questão do celular na escola, né? Fazer políticas justamente para que as crianças também não se exponham tanto nas redes sociais, enfim, que eu acho que é uma coisa conjunta com a família, mas eu gosto de falar muito sobre isso, porque muitas das vezes a gente não consegue entender que muito da violência escolar está acontecendo dentro das escolas e sendo produzidas por conflitos escolares que muitas das vezes não se tem estrutura para resolver, sabe? E eu acho que o bullying hoje é um grande problema que a gente tem, porque ele vai reverberando, inclusive, na autoestima do aluno, muita evasão escolar. Sim. E uma evasão escolar de uma escola pública é muito ruim, porque eu não tenho como tirar aquele menino. Muitas das vezes o menino está estudando perto de casa, então se ele sai da escola, ele vai estudar onde?
né? Então, eu acho que são essas questões para a gente parar para pensar. Eu colocaria só um elemento a mais, que a gente falou pouco aqui, né? Nós temos visto também nas pautas dos professores dessas escolas, cada vez mais aparecer também o debate das condições de trabalho. Então, a gente tem observado que muitos professores têm adoecido, entrado no processo de adoecimento, porque eles também têm sido vítimas na própria escola, enfim, seja com estudantes ou pessoas externas à escola. Então, é uma pauta importantíssima para pensar o debate entre segurança e educação e escola, né? É olhar ao lado do professor, né? Que é um agente também promotor da segurança, da cultura de paz, e que muitas vezes também é vítima desse processo de violência nas escolas, né? Sim, certamente. A gente está gravando aqui no último dia de janeiro, né? Nossa gravação, nosso programa vai ao ar em março. Talvez já tenha até passado o carnaval, né? Ou não, o carnaval é no iniciozinho de março, né? Mas aí a gente tem aí um outro desafio, né? Tanto para a segurança municipal quanto para as forças de segurança do Estado, né? Que é essa coisa do carnaval, o respeito à mulher, né? E tudo mais, né? São as pessoas LGBTs, né? Mas que, mesmo que a gente já tenha passado do carnaval quando formos ao ar, tem outros eventos que vão vir também, né? Ao longo do ano, mega eventos, festas, né? O que é ideal aí, o ideal de segurança para garantir esse direito à festividade, né? O direito ao lazer, que acho que passa pelo direito à cidade, né? Eu acho que a palavra-chave para grande evento dar certo é planejamento. Eu falava isso muito quando eu era secretária de segurança, assim, né? Planejamento do evento, né? E que as pessoas que estão envolvidas no evento se disponham a cumprir aquele planejamento. E aí, pegando, né, esse evento que está próximo agora, que é o Carnaval é uma grande festa. Isso, e eu acho que o Carnaval ele dá a dimensão para a gente do direito à cidade, né? Que ele é uma festa muito popular, enfim, tal. E eu acho que uma tentativa também da gestão da nossa prefeita Margarida foi tentar também descentralizar o Carnaval, né? Colocar blocos também nas periferias, dando, né, a possibilidade daquela cultura popular que nasce dali, ter o bloco ali com algum tipo de incentivo, enfim. Isso é muito importante, né? Eu já estive conversando com organizadores de blocos, eles falam, pô, Letícia, pra gente é super importante conseguir sair, conseguir que dê tudo certo, porque um bloco que dá errado, uma briga que tem no bloco, aquilo mancha a história do carnaval, sim, mancha o nível de confiança que a população tem, né? Não é legal para ninguém. Então, assim, eu sempre falo que o carnaval, pegando como exemplo de festa de ocupação impopular, ela tem que ser uma festa de pacto, sabe? Pacto entre aqueles que estão lá querendo usufruir e trabalhar. E aí, por isso que eu falo, você tem que ter reunião prévia com as forças de segurança, você tem que cumprir as regras, né? Você não pode levar garrafa de vidro, parece coisa simples, mas não é. Né? A gente sempre falava, quando eu era secretária, os ambulantes, né? Quem vai estar exatamente, ali né? Direito de vender. São dicas simples, né? Você vai levar uma criança para um bloquinho, cara, põe uma identificação da criança, com um nomezinho, com não sei o quê, né? Para saber. Respeita o horário de término do bloco, porque quando você respeita o horário de término do bloco, você não está colocando nenhum policial para trabalhar até 2 horas a mais de hora extra, e no outro dia ele vai chegar cansado, um guarda municipal ter que dobrar, porque o bloco falou que iria terminar 10 horas e ficou segurando até às 11. Vamos ajudar na dispersão. Muito problema de bloco é dispersão. Acaba o bloco, em vez do pessoal ir embora todo mundo tranquilo, tem muita briga em dispersão. Então, isso é uma atenção que as pessoas têm que ter. Mas eu acho que é isso, é planejamento do organizador e o reconhecimento da população de que aquilo é um direito e que um carnaval seguro, ele eleva o nome da cidade. Sim. Porque se eu consigo falar, pô, Juiz de Fora tem um carnaval alegre, seguro, tal, as pessoas vão querer vir para Juiz de Fora. Isso traz investimento para a cidade também, isso traz dinheiro para a cidade, isso enche os hotéis, né? Então, a violência, ela não interessa a ninguém, sabe? Eu falo assim, a violência em si, ninguém que é republicano, democrático, pode curtir violência, de forma nenhuma. Então, eu acho que tem isso, mas a gente precisa de pactuar as regras, sabe? Então é isso, o carnaval vão ter quantos blocos? Cara, bloco irregular é uma encrenca. O menino não tem alvará para o bloco, faz um bloco, dá uma briga, não tem previsão de policiamento, dá uma confusão, o policial, o guarda está em outro bloco, sabe? E aí eu acho que é papel também da sociedade civil, que quer que as coisas andem conforme o combinado, também denunciar.
Sim. Sabe? Denunciar. Esse bloco aqui está funcionando, tem alvará, esse aqui não tem e tal, porque aí você vai criando também um clima de cumprimento das regras em torno de um evento tão importante como o Carnaval. Exatamente. E garantindo o direito à cidade e um clima também de cultura da paz, né? Exatamente, de convivência e por aí vai. Uma exatamente. coisa que leva a outra. O tempo passa rápido, né? A gente está chegando no finalzinho do programa, mas abre espaço aí para ouvir cada um de vocês. As considerações finais. Estamos na Câmara, a gente brinca assim, Wagner. Bom, primeiro, te agradecer pelo convite, foi ótimo, né? Queria destacar isso, que a universidade tem participado, eu falo da geografia, mas outros colegas estão envolvidos também, né? Em diversos espaços do município, contribuindo com evidências, produção de conhecimento, inclusive cumprindo, no caso do Plano Municipal de Segurança Urbana, tem um artigo que previa isso, né? Um incremento de pesquisas, está aqui o observatório que materializou essa parceria da universidade com a prefeitura, né? E no intuito de produzir informação para que as pessoas tomem decisão. Então, assim, é legal também de ver que a universidade sai um pouco dos seus muros, né? E se volta para a cidade tentando contribuir com uma cidade melhor e garantindo mais direito à cidade às pessoas. Né? Até mesmo na extensão, né? Principalmente na extensão, bem lembrado. Nessa questão da educação, pesquisa e extensão, realmente... Letícia. Também é isso, quero agradecer o espaço, né, e dizer, complementando um pouco o que o Wagner falou, eu convido todo mundo, eu não sei se as pessoas sabem, né, a gente, em virtude até do plano, Juiz de Fora tem um observatório municipal de violência e criminalidade. Se você quiser, em linhas gerais, explicar o observatório. Onde, na verdade, a gente tenta, a partir de dados públicos e, às vezes, dados também do DataSUS, produzir alguns indicadores importantes, né, para ver a evolução de alguns crimes na cidade. Isso foi feito, inclusive, a gente tem um convênio com a universidade para que a gente possa entender melhor a dinâmica da violência aqui. E aí tem uma página da prefeitura, onde a gente tem os monitores de dados públicos, sabe? E esses monitores, eles vão atualizando, desde que foi criado em 2021 até agora, crimes violentos, roubo, furto. Eu acho que dá para a gente ter um panorama do que está acontecendo, muitas das vezes até fazer comparação com outros municípios, porque isso é muito importante, porque a sensação de insegurança é algo subjetivo. Né? Então, eu me sinto inseguro e pronto. Né? Pode ser por N questões, pode ser por conta da minha história pregressa, pode ser porque o tipo de programa que eu vejo na televisão, isso é algo que a gente não consegue mensurar. Mas a gente precisa, enquanto poder público, né, enquanto Câmara, Executivo e tal, trazer elementos para falar assim, olha do que a gente está falando. Né? A gente está falando desse tipo de realidade. Não é que a violência não vai acontecer, mas eu acho que é também um pouco a certeza de que existem pessoas pensando em estratégias né, confiáveis, articuladas, em parceria, tal, para lidar com algo que é tão complexo, né, como a insegurança pública. Isso aí, convidar a população a estar cada vez... População como um todo, né, cidade de A a Z, a conhecer mais poderes públicos, a se integrarem mais com as decisões que são tomadas. A gente tem que falar sobre segurança. Eu falo assim, a gente tem que democratizar a segurança. E democratizar a segurança é falar sobre segurança. Isso aí. Entendeu? Terminou bonito. Muito obrigada, tá, Wagner? Foi um prazer. Letícia, que seja o primeiro café de muitos. Se Deus quiser, estaremos aí. Para esses próximos 4 anos, pelo menos. Obrigada a você também que acompanhou mais essa conversa do Café com Política. Lembrando que todos os episódios estão também lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço, até a próxima.